O futebol, conhecido como o esporte rei, é uma paixão global que transcende fronteiras e culturas. Desde suas origens humildes até os estádios lotados de hoje, o futebol evoluiu de maneiras que poucos poderiam prever. No centro dessa evolução estão as regras do jogo, que não apenas definem como o futebol é jogado, mas também moldam sua essência e espírito. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar a evolução das regras do futebol ao longo dos anos. Nosso objetivo é claro: esclarecer como essas regras se desenvolveram e entender o impacto profundo que elas tiveram no jogo moderno. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão aprofundada de como as mudanças nas regras transformaram o futebol em um esporte mais justo, dinâmico e emocionante. Se você é um apaixonado por esportes e história, este vídeo é para você. Prepare-se para mergulhar em um mundo de estratégias, inovações e, acima de tudo, amor pelo jogo. Mas antes de mergulharmos na fascinante história das regras do futebol, queremos fazer um convite especial para você. Se você está gostando do conteúdo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal Toque de Bola. Além disso, deixe um like, comente o que achou até agora e compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam futebol. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade para você. Agora, vamos voltar no tempo e explorar o contexto histórico que deu origem às primeiras regras do futebol. Prepare-se para descobrir como tudo começou e como essas regras iniciais moldaram o esporte que conhecemos hoje. Vamos lá? Para entender a evolução das regras do futebol, é essencial voltar às suas origens. O futebol, como o conhecemos hoje, tem raízes profundas que remontam a várias formas de jogos de bola praticados em diferentes culturas ao longo da história. Desde os antigos gregos e romanos até as civilizações pré-colombianas, jogos envolvendo uma bola eram comuns, embora com regras e objetivos variados. Foi na Inglaterra do século XIX que o futebol começou a tomar a forma que reconhecemos atualmente. Em 1863, a Football Association foi fundada com o objetivo de padronizar as regras do jogo. Antes disso, cada escola ou clube tinha suas próprias regras, o que tornava os jogos entre diferentes equipes caóticos e desorganizados. A criação das primeiras regras oficiais pela Football Association marcou um ponto de virada crucial, estabelecendo as bases para o futebol moderno. Essas primeiras regras incluíam aspectos fundamentais como o tamanho do campo, o número de jogadores e a duração das partidas. No entanto, muitas das regras que consideramos essenciais hoje, como o impedimento e as substituições, ainda não existiam. A padronização das regras não apenas facilitou a organização de competições, mas também permitiu que o futebol se espalhasse rapidamente por todo o mundo. A importância das regras no futebol não pode ser subestimada. Elas são a espinha dorsal do jogo, garantindo que todos os jogadores e equipes compitam em condições justas e equilibradas. À medida que o futebol cresceu em popularidade, as regras continuaram a evoluir, adaptando-se às necessidades e desafios do esporte em constante mudança. A segunda metade do século XIX foi um período crucial para a formação do futebol moderno. Em 1863, a Football Association na Inglaterra estabeleceu as primeiras regras oficiais do jogo, conhecidas como as regras de Cambridge. Essas regras foram um esforço para unificar os diferentes estilos de jogo praticados em escolas e clubes ingleses, criando um conjunto padronizado que todos pudessem seguir. As regras iniciais da Football Association incluíam a proibição de usar as mãos para tocar a bola, exceto pelos goleiros, e a definição de um campo de jogo retangular com duas metas. No entanto, muitas das regras que hoje consideramos fundamentais ainda não existiam. Por exemplo, não havia uma regra clara sobre o impedimento, o que levava a muitas disputas e confusões durante os jogos. Antes dessa padronização, o futebol e o rugby eram praticados de maneira muito semelhante, com variações locais que permitiam o uso das mãos para carregar a bola.
essa prática era comum em escolas como o Rugby School, onde os alunos frequentemente pegavam a bola e corriam com ela, uma ação que mais tarde se tornaria uma característica definidora do rugby. A conexão entre futebol e rugby era evidente nas primeiras décadas após a formação da Football Association. Muitos clubes ainda praticavam uma forma híbrida do jogo, onde tanto chutar quanto carregar a bola eram permitidos. Essa dualidade criava uma situação confusa, onde as regras variavam significativamente de um clube para outro. Em 1871, a Rugby Football Union foi formada, marcando uma separação definitiva entre o futebol e o rugby. Essa diferenciação foi crucial para o desenvolvimento do futebol como um esporte independente, com suas próprias regras e características únicas. A partir desse momento, o futebol começou a se consolidar como um jogo exclusivamente de chutes e cabeceios, enquanto o rugby manteve o uso das mãos para carregar a bola. Ao longo do século XIX, o futebol continuou a ganhar popularidade na Inglaterra e começou a se espalhar para outras partes do mundo, levando consigo suas regras padronizadas. A separação entre futebol e rugby permitiu que cada esporte evoluísse de maneira independente, desenvolvendo suas próprias táticas, estratégias e culturas. O século XX foi uma era de transformações significativas para o futebol, com mudanças nas regras que moldaram o esporte que conhecemos hoje. Em 1904, a Fédération Internationale de Football Association, FIFA, foi fundada em Paris com o objetivo de governar o futebol internacionalmente e padronizar suas regras em todo o mundo. A criação da FIFA foi um marco importante, pois unificou as regras do jogo e facilitou a organização de competições internacionais. Uma das primeiras grandes mudanças nas regras ocorreu em 1925, com a introdução da regra do impedimento. Antes disso, os jogadores podiam ficar em posições avançadas, sem restrições, o que frequentemente levava a situações de jogo injustas. A regra do impedimento foi criada para evitar que os atacantes ficassem permanentemente à frente da defesa adversária, promovendo um jogo mais equilibrado e estratégico. Embora a regra do impedimento tenha passado por várias revisões ao longo dos anos, sua essência permanece a mesma: garantir que os jogadores não ganhem vantagens injustas ao se posicionarem à frente da linha defensiva. Outra mudança significativa ocorreu em 1970, quando a FIFA permitiu substituições durante os jogos. Antes disso, os times eram obrigados a jogar com os mesmos 11 jogadores iniciais, independentemente de lesões ou fadiga. A introdução das substituições permitiu que os treinadores fizessem ajustes táticos durante a partida, substituindo jogadores cansados ou lesionados por outros mais descansados. Isso não apenas melhorou a qualidade do jogo, mas também aumentou a segurança dos atletas, reduzindo o risco de lesões graves. Os anos 1990 trouxeram mais inovações, incluindo a introdução da regra do gol de ouro e prata. Essas regras foram implementadas para decidir jogos empatados em competições eliminatórias, como a Copa do Mundo. O gol de ouro significava que o primeiro gol marcado na prorrogação garantia a vitória imediata, enquanto o gol de prata permitia que a equipe que estivesse à frente, ao final da primeira metade do tempo extra, ganhasse a partida. Embora essas regras tenham sido posteriormente abandonadas devido às críticas de que incentivavam um jogo defensivo, elas representaram uma tentativa de tornar as partidas mais emocionantes e decisivas. Além dessas mudanças, o século XX também viu a introdução de várias outras regras e regulamentos que aprimoraram o jogo. Por exemplo, a regra do recuo foi implementada para evitar que os goleiros pegassem a bola com as mãos quando ela é recuada deliberadamente, através dos membros inferiores, por um companheiro de equipe. Essa regra promove um jogo mais rápido e dinâmico. Outra mudança importante foi a introdução dos cartões amarelos e vermelhos na década de 1970, que ajudaram a disciplinar os jogadores e reduzir a violência no campo. Ao longo do século XX,
O futebol continuou a crescer em popularidade globalmente, com a Copa do Mundo se tornando o evento esportivo mais assistido do planeta. As mudanças nas regras refletiram a evolução do jogo, adaptando-se às necessidades dos jogadores, treinadores e torcedores. Cada alteração foi cuidadosamente considerada para melhorar a justiça, a segurança e a emoção do futebol, transformando-o no esporte global que é hoje. O século XXI trouxe consigo uma série de inovações tecnológicas que revolucionaram o futebol, especialmente no que diz respeito à arbitragem e à precisão das decisões. Uma das mudanças mais significativas foi a introdução do árbitro assistente de vídeo, VAR, em 2018. O VAR permite que árbitros revisem decisões importantes, como gols, pênaltis, cartões vermelhos e possíveis erros de identidade, utilizando tecnologia de vídeo. Embora o VAR tenha gerado controvérsias e debates sobre seu uso, ele tem sido fundamental para aumentar a justiça e a precisão das decisões arbitrais, reduzindo erros humanos que podem influenciar o resultado dos jogos. Outra inovação tecnológica importante foi a implementação da tecnologia da linha do gol em 2012. Essa tecnologia utiliza câmeras e sensores para determinar se a bola cruzou completamente a linha do gol, eliminando a incerteza em situações de gols duvidosos. A tecnologia da linha do gol tem sido amplamente aceita e é utilizada em competições de alto nível, como a Copa do Mundo e as principais ligas europeias. As mudanças nas regras do futebol no século XXI refletem um esforço contínuo para adaptar o esporte às novas tecnologias e às expectativas dos torcedores. A introdução do VAR e da tecnologia da linha do gol, juntamente com as revisões nas regras, tem como objetivo aumentar a precisão, a justiça e a emoção do jogo, mantendo o futebol relevante e atraente para as novas gerações. As mudanças nas regras do futebol ao longo dos anos tiveram um impacto profundo e duradouro no jogo, moldando-o de maneiras que afetam desde a estratégia e a tática até a experiência dos torcedores. Uma das áreas mais significativamente impactadas é a velocidade e a dinâmica do jogo. Regras como a proibição de que os goleiros pegassem as bolas com a mão quando houvesse recuo e a introdução das substituições tornaram o futebol mais rápido e intenso. Os jogadores são incentivados a manter a posse de bola e a criar oportunidades de gol de maneira mais rápida e eficiente, resultando em partidas mais emocionantes e imprevisíveis. A regra do impedimento, por exemplo, tem sido crucial para equilibrar o jogo entre ataque e defesa. Antes de sua implementação, os atacantes podiam se posicionar livremente à frente da defesa adversária, o que muitas vezes resultava em gols fáceis e pouco desafiadores. Com a regra do impedimento, os atacantes precisam ser mais estratégicos em seus movimentos, e as defesas têm a oportunidade de se reorganizar e reagir de maneira mais eficaz. Isso não apenas aumenta a competitividade, mas também exige uma maior habilidade tática dos jogadores e treinadores. A introdução de tecnologias como o VAR e a linha do gol também teve um impacto significativo na justiça e na precisão das decisões arbitrais. Antes dessas inovações, erros humanos eram comuns e muitas vezes decidiam o resultado de partidas importantes. Com o VAR, os árbitros podem revisar decisões críticas em tempo real, garantindo que gols, pênaltis e cartões vermelhos sejam concedidos de maneira justa. Isso não apenas aumenta a confiança dos torcedores nas decisões arbitrais, mas também reduz a probabilidade de resultados controversos que podem manchar a reputação do esporte. Além disso, as mudanças nas regras têm influenciado a forma como os treinadores e jogadores se preparam para as partidas. A possibilidade de fazer substituições, por exemplo, permite que os treinadores ajustem suas estratégias durante o jogo, substituindo jogadores cansados ou lesionados por outros mais descansados. Isso não apenas melhora o desempenho da equipe, mas também reduz o risco de lesões, garantindo que os jogadores estejam em sua melhor forma física. Para ilustrar o impacto dessas mudanças,
podemos analisar jogos históricos onde as novas regras tiveram um papel decisivo. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2018, o VAR foi utilizado para revisar várias decisões importantes, incluindo pênaltis e gols anulados por impedimento. Essas revisões garantiram que as decisões fossem justas e precisas, aumentando a credibilidade do torneio e a satisfação dos torcedores. Opiniões de especialistas, como historiadores do esporte, árbitros e treinadores, reforçam a importância dessas mudanças. Eles destacam que a evolução das regras tem sido essencial para manter o futebol relevante e atraente, adaptando-se às necessidades e expectativas dos torcedores modernos. Em resumo, as mudanças nas regras do futebol têm transformado o esporte de maneiras que beneficiam jogadores, treinadores e torcedores, garantindo que o futebol continue a ser um dos esportes mais amados e praticados do mundo. Embora muitas mudanças nas regras do futebol tenham sido amplamente aceitas e elogiadas, algumas continuam a gerar debates e controvérsias. Uma das regras mais controversas é a do impedimento. A complexidade dessa regra muitas vezes leva a decisões polêmicas, especialmente com a introdução do VAR. A precisão milimétrica do VAR pode resultar em gols anulados por margens mínimas, o que tem gerado críticas de que a regra está se tornando excessivamente técnica e prejudicial ao fluxo do jogo. Outra regra que tem gerado debates é o uso do VAR em si. Embora o VAR tenha aumentado a justiça das decisões arbitrais, ele também tem sido criticado por interromper o ritmo das partidas e por demorar a tomada de decisões. Alguns argumentam que o VAR deveria ser utilizado de maneira mais seletiva apenas em situações extremamente claras, para evitar interrupções desnecessárias. Olhando para o futuro, previsões sobre possíveis mudanças nas regras do futebol incluem a adoção de mais tecnologias avançadas, como sensores em uniformes para monitorar contatos físicos e posicionamento dos jogadores. Essas inovações poderiam ajudar a resolver disputas e aumentar a precisão das decisões, mas também trazem consigo questões sobre privacidade e integridade do jogo. Em resumo, as regras do futebol continuam a evoluir, adaptando-se às necessidades e desafios do esporte moderno. Embora algumas mudanças sejam controversas, elas são essenciais para garantir que o futebol permaneça justo, emocionante e relevante para as futuras gerações de jogadores e torcedores. Ao longo deste vídeo, exploramos a fascinante evolução das regras do futebol, desde suas origens no século XIX até as inovações tecnológicas do século XXI. Vimos como cada mudança nas regras teve um impacto significativo no jogo, moldando-o para se tornar mais justo, dinâmico e emocionante. A regra do impedimento, as substituições, o VAR e a tecnologia da linha do gol são apenas alguns exemplos de como o futebol continua a se adaptar e evoluir. Ao entender essas mudanças, ganhamos uma apreciação mais profunda do esporte e de como ele se mantém relevante e atraente para milhões de fãs ao redor do mundo. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal Toque de Bola. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixe um like, comente o que achou e compartilhe este vídeo com seus amigos apaixonados por futebol. Sua interação é essencial para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade para você. Fique ligado nos próximos vídeos do Toque de Bola, onde vamos explorar ainda mais a história e as curiosidades do futebol. Até a próxima!